Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje de ciências, nós iremos fazer correções da página 25 da apostila e do caderno eu irei enviar a chave de correção referente ao dia 15. E hoje nós iremos estudar os calendários que estão na página 29 até 31 da apostila, onde faremos os exercícios número 1 e número 2. Então, vamos começar com a correção na página 25 da apostila. Na primeira imagem, no exercício número 3, queria saber o ponto azul aqui, tinha um ponto azul na imagem, que é uma cidade localizada no Brasil. E era para explicar se é dia ou noite nessa cidade. Então, é noite, porque esse ponto azul, que é a cidade, está localizado na região que não está recebendo a iluminação do sol. Então, é noite. E na letra B, estava perguntando depois de quantas horas essa cidade do ponto azul vai estar iluminada pelo sol. Então, se nesse momento é noite, se aqui está escuro, depois de meia volta é que aqui vai estar claro. Então, depois de meio período de rotação, isso corresponde a 12 horas. E no número 4, as crianças estavam assistindo a um jogo de futebol durante o dia, mas no jogo era noite. Então, essa já é a resposta da letra A. As crianças estão durante o dia. E na letra B, o jogo está acontecendo à noite. E na letra C está perguntando como é possível que ao mesmo tempo seja dia em um lugar e noite no outro. Então aqui a gente tem que lembrar que o sol não ilumina a Terra inteira ao mesmo tempo. No Brasil, no momento do jogo, no Brasil estava recebendo a iluminação. Já no Japão era noite porque não estava recebendo essa iluminação. Então agora vamos para a página 29 para a gente estudar sobre os calendários. Os calendários, eles servem para registrar os acontecimentos. Por exemplo, eu nasci no dia 10 de novembro, então é um acontecimento. Registrei meu acontecimento, meu nascimento. Isso foi no ano de 1992. E calendários também servem para separar os acontecimentos do passado, presente e futuro. Então, aqui nós temos uma forma que os indígenas usavam para registrar o tempo. Aqui nós temos o calendário de povos indígenas que vivem no Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso. Esse calendário indígena, ele era baseado nos ciclos da natureza. Aqui está falando, ele olhava os períodos de seca, períodos de chuva, a reprodução dos animais, a formação dos frutos nas árvores, o tempo de plantar, o tempo de colher, o melhor período para pescar, as festividades. Então, eles usavam esses ciclos da natureza para se basear em relação ao tempo. E eles também analisavam os períodos de sol, as mudanças do planeta em relação ao sol, a intensidade de sol, e também os movimentos da lua. É assim que os indígenas organizam os calendários. E aqui, ao redor, tem o nome dos meses, como a gente conhece, porém, os indígenas não faziam essa divisão por meses com os nomes que nós conhecemos. Era mais em relação a esses desenhos mesmo, indicando os períodos em que eles viviam ao longo do ano. Já os egípcios,
eles também se baseavam, né, em relação ao Sol e à Lua, e eles já trazem nos calendários os dias com o ano, na verdade, né, com 365 dias, e esses dias distribuídos em 12 meses de 30 dias. Então já é um calendário mais parecido com o nosso, né? Que o nosso é o gregoriano, porque ele foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII. E nesse nosso calendário gregoriano, os dias, eles também são, né, o ano também é dividido em 365 dias, sendo que os meses, na maioria das vezes, apresentam 30 ou 31 dias, exceto fevereiro, que costuma apresentar 28 dias. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor como acontece isso e por que, às vezes, fevereiro tem 29 dias. Então, voltando aqui ao calendário egípcio, que nós temos as imagens aqui, eles foram desenvolvidos considerando o movimento do Sol e as fases da Lua, e o ano, né, era dividido em 365 dias, e os períodos de plantação, colheita e cheia dos rios também eram utilizados na representação desses calendários. Então aqui, ó, nós temos um desenho que na forma egípcia, né, no estilo deles, demonstra tudo isso, as secas, as cheias dos rios. E no calendário que nós usamos, ele é usado pela maioria dos países, né? Hoje em dia, ele é usado por muitos países e considera o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que é aquele movimento de translação que vocês já sabem que origina, né, o ano, que dura o tempo de um ano, que tem aproximadamente, né, 365 dias. Por que aproximadamente 365 dias? É isso que a gente vai entender agora. Bom, pessoal, vamos entender então um pouquinho melhor em relação ao movimento de translação, que é quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol. O movimento de translação dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, isso em um ano. Já no segundo ano, nós temos também o mesmo tempo, aproximadamente 365 dias e 6 horas. Isso acontece também no terceiro e no quarto ano, 365 dias com 6 horas. E essas 6 horas estão perdidas por aí, não é verdade? Porque a gente conta o ano como 365 dias. Porém, se a gente somar essas 4 vezes que apareceram 6 horas perdidas ao longo do ano, a gente completa 24 horas. E 24 horas significa um dia a mais no nosso ano. Então, esse um dia a mais é acrescentado no mês de fevereiro, onde ele apresenta, então, 29 dias. E aí a gente chama esse ano de ano bissexto, que é o ano onde a gente adiciona essas 24 horas que a gente somou ao longo de 4 anos, a gente adiciona no mês de fevereiro, e ele tem então, nesses anos bissextos que acontecem de 4 em 4 anos, fevereiro tem 29 dias. E assim a gente termina as explicações. E agora, então, vocês estão aptos para fazerem
o exercício número 1 e número 2 da página 31. Na atividade número 1, é só completar as lacunas com as palavras ano, mês, semana ou dia, dependendo do que irá encaixar melhor de acordo com cada frase. E no número 2, basta relacionar as colunas com A para dia, B para semana, C para mês e D para ano. Então, assim a gente termina a nossa aula de hoje, pessoal. Beijão para vocês e até a próxima!